Olá, queridos, eu sou Mila Souza, esse é o canal Luz e a Mensagem de Gêmeos. Bom dia a você, geminiano, inscritos aqui no canal. Quero te convidar, se você ainda não é inscrito por aqui, para vir se inscrever, deixar seu like, ativar o sino das notificações e nos ajudar. Vale a pena lembrar, queridos, que a mensagem é no sentido geral, não vai alcançar o momento de todo mundo, é necessário sabedoria. Caso necessite de uma leitura pessoal, na descrição do vídeo tu encontrará o meu contato. Ok? Vamos para a mensagem de hoje. Sobre o curso de tarô, começa dia 12 de julho, vamos até dezembro, estudando baralho cigano, tarô de Marcélia. As cartas vêm falando sobre inocência. É como se muitos geminianos precisassem abrir os olhos diante de algumas situações e de algumas pessoas que te cercam. Aqui é como se vocês estivessem, é como se tu não estivesse vendo as coisas com clareza. Deus tem te mostrado a verdade, mas tu não consegue ver as coisas com clareza. Queridos, eu costumo dizer que das doenças espirituais, a cegueira é a pior delas. Quantas das vezes a gente é cego, defende o que é errado achando que está certo, e também estamos ali se posicionando de maneira errada, numa situação ruim, achando que é bom. Entende? Então, assim, tem pessoas aqui que estão cegas espiritualmente que precisam abrir seus olhos. Deus, ele quer fazer uma grande mudança na tua vida, mas para que essa mudança aconteça, você precisa abrir teus olhos. Eu vou dar um exemplo de cegueira espiritual que fala na Bíblia. Quando lá na Bíblia relata a história do apóstolo Paulo, porque assim, depois de Jesus Cristo, para mim, a história de Paulo foi uma das mais incríveis, entende? Paulo, ele tem uma trajetória dentro do evangelho que trouxe mudanças, né? Paulo, ele foi uma pessoa, um exemplo de fé, de perseverança, então assim, Paulo, ele tinha uma conexão muito grande com Deus, mas antes que essa conexão acontecesse, Paulo, ele era uma pessoa cega espiritualmente, porque ele defendia, ele era de um escalão alto, dentro ali da onde ele vivia, ele tinha um posto alto, mas Paulo, ele defendia o evangelho de maneira errada, mas achando que aquilo era certo. Sabe? Então, assim, ele tinha uma cegueira espiritual. E Paulo, ele viveu durante muito tempo perseguindo o povo de Deus, as pessoas que pregavam o evangelho, mas ele achava que ele que estava certo. E ele tinha conseguido um decreto para exterminar, matar todas aquelas pessoas que ele visse pregando o evangelho. O governador da época tinha dado esse decreto a ele. E ele vinha com esse papel, esse documento na mão, e de repente Paulo cai. E Paulo caindo, ao cair, a Bíblia relata que ele ouviu uma voz do céu que dizia assim: Paulo, Paulo, por que me persegues? E ele disse assim: quem és tu, Senhor? E ele disse assim: eu sou Deus a quem tu persegues. Então ali, Paulo, ele já levanta transformado. Queridos, eu quero te dizer que muitas das vezes precisamos cair. E nessas quedas é que aprendemos a ver como estávamos errados, como aprendemos com essas quedas. Paulo, ele teve que cair para se transformar. E muita gente aqui se mantém cego diante da verdade, abraçando coisas erradas, causas erradas, tendo companhia de pessoas erradas, achando que isso vai te levar em algum lugar. Precisamos abrir os olhos. Paulo vai para casa puxando o cavalo. A Bíblia diz que Paulo cegou. No momento que ele cai, que ele levanta, ele estava cego. Ele não viu mais nada. Começou a caminhar com o cavalo no rumo de casa. Deus deu uma revelação a um centurião chamado Cornélio para ir até lá orar por Paulo. E quando Deus dá aquela revelação àquele homem, ele disse, mas esse daí não é aquele cara que está querendo matar todo mundo, que não vou não, pregando o evangelho. E Deus disse assim, eu estou mandando ir. E ele, ao chegar na casa de Paulo, Paulo estava ajoelhado, orando a Deus. E a Bíblia relata
que nos olhos de Paulo caíram escamas. E aqui existe pessoas com escamas espirituais nos seus olhos, aonde tu precisa abrir diante do relacionamento que tu tem vivido, diante dessa aliança que tu tem insistido. Tu precisa abrir teus olhos de uma maneira espiritual sobre a vida financeira que tu tem vivido também. Quantas das vezes, queridos, a gente cava um buraco e cai neles, por a gente não ter uma visão espiritual. Eu mesma, Mila, cavei vários buracos e me mantive ali durante anos, por eu não ter essa visão espiritual. Mas quando a gente adquire essa visão espiritual, quando a gente começa a se transformar, a gente começa a ver as coisas da maneira que elas são, queridos, Deus nos dá vitória. Quantas das vezes a gente quer manter um padrão de vida que a gente não pode? Quem vive com pouco tem que aprender a viver com pouco. E quem tem muito tem que aprender a viver e administrar o muito. Tem muita gente aqui querendo receber o muito, mas não administra o pouco. Como que vai ser isso? Se tu não consegue administrar o pouco que tu tem, o muito vai virar uma turbulência, um caos, um desequilíbrio. Então Deus, ele só vai te colocar sobre o muito, Gêmeos, a partir do momento que tu tirar as escamas dos teus olhos e ver onde tu tá errando e ressurgir, renascer. Como que tu quer ser feliz se tu tá diante de uma situação que tu tá insistindo há anos e essa pessoa já te deu provas de que não vai mudar? E a verdade, ela fala por si só. Ah, Mila, mas ele diz que me ama. Ok. Amor, querido, não se mede. Amor se demonstra. Amor não se fala. Então, a verdade, ela fala por si só. Essa pessoa no seu dia a dia, ela tem demonstrado amor, preocupação, zelo. Não precisa responder para mim, responda para você mesmo. Então, a mensagem de hoje, perdão, está mais do que clara. Gêmeos precisa abrir os olhos, mas de uma maneira espiritual. Querido, quem que abre os nossos olhos? Deus. Eu sou uma mulher que eu falo com Deus a todo momento. Em todas as minhas orações, eu peço para Deus e dizer assim, Senhor, tira de mim o espírito do engano. Tira de mim também as escamas dos meus olhos para que eu possa ver com clareza as coisas diante de mim. Eu sou uma pessoa que eu conheço o marido que eu tenho. Eu sou uma pessoa que eu conheço os filhos que eu coloquei no mundo. Eu sei quem é os meus irmãos. Então, assim, eu sou uma mulher que eu não tapo o sol com a peneira, não. Então, assim, se tu é aquilo, tu pode ter certeza que eu vou entender que tu é aquilo e pronto. Agora, tem pessoas que têm um relacionamento com a pessoa que é fracassada, mas ela tá dando ibope ali, dizendo o cara não presta e ela tá dizendo que o cara presta. Olha só como existe visão trocada das coisas. Uns anos atrás, eu tenho uma grande amiga que eu acompanhei o relacionamento dela desde o início. Ela casou, inclusive eu sou madrinha da filha dela. E um dia ela me chamou no meu WhatsApp e a gente começou a conversar, ela começou a desabafar comigo. E ela falou pra mim que essa pessoa com quem ela tem uma aliança agredia ela fisicamente. E eu virei pra ela, não, e eu só ouvindo, e ela virou pra mim e disse assim, ah, Mila, mas ele me agride, mas ele é uma pessoa boa. Eu digo, então é você que não presta. Porque se o que é bom agride, gente, é uma visão, queridos, aonde quem que agride é bom, me fala. Tá errado, essa visão é errada, não existe isso de ser bom e agredir. O homem, quando ele é homem, ele vira as costas e sai, mas ele não agride. Mas tem mulheres, e não é a primeira vez que isso vem aqui para Gêmeos. Precisamos abrir os nossos olhos o quanto antes, porque enquanto não abrir os nossos olhos, vai haver destruição, derrota. Não vamos conseguir sair do lugar. Espero que tu tenha entendido a mensagem de hoje. Provérbios 16, verso 1 diz assim, da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Amém. Queridos, muito obrigada por você fazer parte da minha vida. Tá comigo todos os dias. Fiquem com Deus. Até a próxima.